Bom, então nesta sessão de número 6 da nossa mentoria de governança de TI, onde nós iremos falar deste processo de gestão de terceiros de TI, eu inicio com um breve contexto, né? A terceirização de serviço de TI hoje, ela é algo fundamental para que as empresas consigam executar os seus processos de negócio e, obviamente, ter o valor que se espera e conseguir alcançar os seus objetivos. Os terceiros de TI hoje, eles são tão fundamentais que nós temos aí empresas que têm basicamente 100% do seu serviço de TI terceirizados. E eu acredito que ao longo do tempo, isso vai ser cada vez mais comum. Então, olhando para estratégias de negócio, nós termos os terceiros de TI dentro da nossa organização é fundamental. E nós trouxemos alguns casos que nos mostram que para a gente conseguir ter inovação, para a gente conseguir sustentar o negócio de uma forma muito rápida, para a gente ter escalabilidade e otimização de custo, nós temos hoje vários cenários que potencializam isso. Aqui nós estamos vendo alguns exemplos. Como, por exemplo, a cloud. A cloud ela é basicamente um caminho sem volta. É óbvio que nós não estamos, né, naquele oba-oba de também levar todas as nossas aplicações e todas as soluções para a cloud de uma vez só. Hoje o melhor cenário é o ambiente híbrido ainda, mas determinadas aplicações, determinadas soluções e serviços em cloud a gente tem já uma grande experiência que é mais viável, tanto por questões de custo, quanto escalabilidade e rapidez de responder ao mercado. A inteligência artificial também é um outro ponto que a terceirização de serviços de TI ela também entra nessa leva. Hoje nós temos aí muitas soluções de mercado que trazem, né, esse escopo de inteligência artificial aplicada, né, a processos de negócio. Então eu vejo que também é um caminho sem volta. Cada vez mais nós vamos ter terceiros utilizando IA dentro do nosso ambiente, nas mais variadas linhas de negócio, seja ela suprimentos, comercial, financeiro, contábil e assim sucessivamente. Até mesmo para a gente conseguir ter uma automação dos nossos processos mais rápida, uma tomada de decisão mais assertiva e mais rápida também, e entre outras vantagens, né? Soluções de softwares e provedores de serviço não é de hoje que nós falamos de terceirização de serviço, já existe há um bom tempo, né? Então, desenvolvimento de softwares e aplicações de mercado, assim como provedores de serviço, né? Como serviços de infraestrutura, serviço de hospedagem de sistemas e aplicações, serviços de conectividade, sustentação e entre outros. Então, quando eu tenho, né, uma complexidade como essa, de eu ter uma grande gama de terceiros no meu ambiente, acessando o meu ambiente, seja ele fisicamente ou de forma digital, eu tenho riscos correlacionados. É o mesmo exemplo, por exemplo, se eu falar assim, transformação digital nas organizações. Transformação digital nas empresas, aliada à implementação de novas tecnologias, ela vai trazer um benefício extremamente grande, que é o valor para o processo de negócio da empresa, mas, consequentemente, a gente tem fontes de riscos que nós precisamos gerir e tratar. E isso é muito comum. Então, quando a gente fala do custo da falta de gestão de terceiros, aí a gente começa a entrar em vieses relacionados principalmente à boa gestão de terceiros. A boa gestão de terceiros ela é fundamental para que nós consigamos gerenciar de uma forma eficiente os nossos terceiros. Se eu não faço uma gestão eficiente dos meus terceiros, em termos de execução de objeto de contrato, em termos de gerenciamento de riscos que ele traz para dentro do meu ambiente, assim como a garantia da entrega dos serviços dele dentro dos SLAs que foram acordados, e também
alinhado a custos operacionais, eu acabo que tendo um impacto significativo no meu processo de negócio. Uma interrupção, uma indisponibilidade causada por um serviço, ele pode afetar o meu processo de negócio de uma forma extremamente negativa. Nós tivemos aí nos últimos meses vários exemplos de incidentes relacionados à gestão de terceiros de TI, aonde que nós tivemos aí prejuízo na casas, né, de R$ 1 bilhão. No ano passado também tivemos uma grande provedora de serviços, mundialmente conhecida, que teve uma interrupção em um serviço e parou vários serviços no mundo inteiro. Recentemente, agora também tivemos uma outra provedora, uma outra grande Big Tech, provedora de hospedagem de serviços, que teve um problema em seus serviços de infraestrutura e ocasionou a interrupção e a indisponibilidade em diversos dos seus clientes a mundo afora, aonde os seus clientes tiveram prejuízos financeiros e reputacionais incalculáveis. E aí, será que a gente está fazendo a gestão de risco desses terceiros de uma forma eficiente? Eu posso estar utilizando das melhores Big Techs do mundo. Em algum momento pode sim ocasionar uma interrupção. E eu estarei pronto para uma redundância, para uma garantia de continuidade de negócios, olhando para o meu cenário hoje? Ou será que eu estou refém dessas grandes empresas que provêm serviços? Esse é o grande questionamento que vem à tona e que nós precisamos trabalhar, e é justamente a intenção desta nossa sessão, justamente para a gente conseguir mitigar esses riscos e trabalhar de uma forma muito mais assertiva. Bom, quando a gente fala quais são os principais riscos hoje que nós temos aí voltado à gestão de terceiros de TI, né? Aqui eu trouxe os 5 principais. As 5 principais categorias. Então eu tenho o risco de segurança da informação, que hoje é um dos que mais vem à tona em todos os noticiários, que está totalmente interligado ao vazamento de dados, aos cyberataques que vem causando indisponibilidade, que vem causando danos reputacionais e financeiros para as organizações. E esses ataques cibernéticos, eles são oriundos do quê? De vulnerabilidades que muitas vezes estão lá no teu terceiro e que você não tem nem visibilidade. É o que eu costumo dizer, não adianta nada você ter os controles de segurança técnicos, organizacionais, físico e de seres humanos na sua empresa, se o teu terceiro não se preocupa com isso. Lembre-se que o seu terceiro, ele é uma extensão da sua empresa. Ele é parte fundamental da sua entrega de operação para a tua área de negócio. Então, as mesmas exigências que internamente você faz e que você implementa na sua empresa, você precisa exigir dos seus terceiros. Quando a gente fala de compliance, é na mesma linha. O meu terceiro, ele precisa cumprir com regulamentos naqueles que eu sou obrigado a garantir compliance. O mais comum de todos é a Lei Geral de Proteção de Dados, que aqui no Brasil todos nós precisamos estar adequados se nós tratarmos dados pessoais sensíveis. E aí nós temos alguns segmentos que são altamente regulamentados, como principalmente as instituições financeiras, onde que eu tenho ali Bacen, eu tenho ali PCI, e entre outros segmentos que nós temos ali o SOX, por exemplo, né? Que nós temos um HIPAA, por exemplo, nos Estados Unidos, voltado a instituições de saúde. Então, o compliance, muitas vezes, quem pode responder por ele de forma co-compartilhada sou eu. Como controlador daquele dado,
mas o incidente aconteceu no meu operador. Então, o não cumprimento de várias obrigações legais, ela pode causar impacto para a minha empresa. E se a sua empresa ela é uma empresa de grande porte e tem uma imagem reputacional no mercado, o que vai chegar à tona e vai ficar manchado é a sua empresa e não o terceiro. Se o terceiro for um pequeno, ninguém vai lembrar dele, vão lembrar da sua empresa. E aí nós temos uma outra categoria muito fundamental que é a operacional e de continuidade, que foi o exemplo que eu acabei de dar. Nós tivemos um incidente há poucos dias atrás, um incidente operacional de um serviço de uma grande Big Tech, provedora de serviços, que paralisou grande parte dos serviços no mundo. E isso afetou diretamente serviços de grandes corporações, que deixaram de faturar, que tiveram a sua imagem reputacional manchada, que perderam clientes, que perderam parceiros de negócio. E que essa perca financeira de parceiros de negócio pode resultar em danos negativos lá na meta do final do ano, de faturamento que ela tinha. Para a gente entender, né, como é o ciclo dessa cadeia. E aí nós temos uma outra categoria extremamente importante que é a reputacional. Então, quando vem à tona, quando é divulgado um incidente de segurança ou alguma falha ética do fornecedor, que podem afetar negativamente a imagem da organização, isso também traz uma pulga atrás da orelha dos seus clientes, dos seus parceiros de negócio. Será que essa empresa, né? Ela é uma empresa que se preocupa com segurança, com proteção, com privacidade de dados? E se eu estou investindo financeiramente nela? Será que, se ela for, por exemplo, uma empresa de capital aberto, será que eu não vou repensar no que eu estou investindo nessa empresa? Podem ter sérios impactos. E aí, por último, o financeiro e contratual. Então, a gestão ineficiente de terceiros, ela pode me ocasionar grandes problemas financeiros de custo e uma dependência excessiva do meu terceiro. Principalmente se ele for um terceiro que é monopolizado dentro da minha empresa, se ele é único, por exemplo. Se eu não tenho nenhum que atende, por exemplo, neste mesmo serviço que ele me atende. É um grande problema. Eu já vi isso na prática de muitas empresas ficar refém de uma empresa terceira e a gente acabar tendo problemas significativos. Principalmente em uma indisponibilidade, num problema inesperado, a empresa acabar ficando na mão. Então nós precisamos trabalhar muito bem esses riscos que eu acabei de citar aqui. E aí o que nós utilizamos de melhores práticas, né, pessoal? Nós temos hoje muitas referências no mercado. Eu trouxe aqui as principais delas, né? Primeiro, quando a gente fala de governança e gestão de terceiros, principalmente quando eu falo em políticas e melhores práticas que eu devo exigir que esse meu terceiro tenha. Nós estamos diretamente ligados ao COBIT 5 de 2019. A própria ISO 27001 e a 27002, que é a sua extensão, nós temos um controle lá no anexo A, que é o A19, que fala na segurança em relação aos seus fornecedores, né, que é a segurança na cadeia de suprimentos. E nós temos também, pessoal, não sei se muitos de vocês têm conhecimento, a ISO 27036, que é uma ISO que trata especificamente de segurança da informação no relacionamento com terceiros. Que nós vamos, grande parte das melhores práticas que eu vou abordar aqui nessa sessão, foi com base nela que nós nos embasamos. A ISO 31000 nós utilizamos para quê? Para fazer a gestão de risco, né? Toda a estruturação da matriz de risco ela é com base na 31000. O próprio NIST, né, o SP800, ele tem também um controle que fala sobre o gerenciamento de risco na cadeia de sacramentos cibernéticos. O COSO, que é uma visão integrada de riscos, também muito semelhante à ISO 31000, né? E o ITIL, que é uma cocriação de valor com foco na gestão de relacionamento com terceiros. Então, SLA, por exemplo, com terceiros em contrato, né? As melhores práticas, nós utilizamos o ITIL para conseguir fazer essa estruturação, né? O SLA, que é o nosso nível de acordo de serviço com os terceiros, é uma grande ferramenta para a gente se embasar.
e conseguir ter, né, um apoio para cobrar essa gestão de esses meus terceiros para que eles consigam entregar os serviços nas qualidades que foram acordadas em contrato. Então, assim, uma gestão robusta de terceiros, ela não é criada do zero. A gente não inventa nada do zero. A gente tem as melhores práticas e framework justamente para isso, para que a gente consiga consolidar todas essas melhores práticas e diretrizes e colocar em um processo integrado. E aí chegamos na parte principal da nossa sessão de hoje, que é a estruturação do processo. Então falei ali de contexto, falei de fundamentação e referências, abordamos os principais riscos e agora nós vamos abordar então a nossa estruturação de processo de gestão de terceiros. Bom, tudo passa primeiramente, pessoal, pelo cadastro, que é a identificação dos terceiros. Então, a identificação de terceiros você precisa fazer já numa ferramenta, seja ela a sua ferramenta de gestão de serviços de TI, uma ferramenta de ITSM, como esse print que vocês estão visualizando aqui, né, que é de uma ferramenta de ITSM chamada Altix IT Simple, ou em alguma ferramenta de gestão de riscos que você já tenha. Então tudo passa primeiro pelo cadastro do fornecedor, né? Você fazer um cadastro básico com o tipo do fornecedor, a sua categoria, se ele é um fornecedor de infraestrutura, se ele é um fornecedor de sistemas e aplicações, um fornecedor de segurança, de suporte microinformática e assim sucessivamente. Seu nome fantasia, razão social, CNPJ, o cartão CNPJ se for necessário, criar uma tag de identificação melhor, fazer uma classificação deste fornecedor. Se ele for um fornecedor, por exemplo, que tem acesso a dados pessoais sensíveis, ou se ele é um fornecedor relacionado ao ERP da minha empresa, se ele é um fornecedor de um serviço de SOC, de segurança, terceiro, ou NOC, ele é crítico estratégico, porque ele pode causar riscos significativos à operação de negócio da minha empresa. E aí nós temos outras categorias, como por exemplo o auto, que são serviços de apoio voltados à sustentação, desenvolvimento de softwares que não é o core da empresa, por exemplo, assim como o suporte à infraestrutura e hardware. E os baixos, que são aqueles fornecedores que entregam serviços que não são essenciais ou primordiais para a continuidade de negócio da minha empresa. Então a classificação do fornecedor, sempre você vai levar em consideração o fornecedor que ele é crítico, é aquele que, se ele tiver uma interrupção ou algum problema, ele para a operação de negócio da minha empresa. Totalmente ou parcialmente. É isso que você precisa levar em consideração. Depois que você fez a identificação, nós vamos para a avaliação de risco. Essa avaliação de risco ela é extremamente importante. Justamente para quê? Para que você consiga fazer o entendimento do perfil de risco do seu terceiro. E aqui nós temos vários critérios que precisam ser levados em consideração. E eu trouxe os principais deles aqui. Controles de segurança, compliance, governança, continuidade de negócio e financeiro. Costumo utilizar essas 5 categorias. São categorias que, inclusive na ISO 27036, ele traz com melhores práticas, né, para a gente construir a nossa avaliação de risco de terceiros. E agora eu vou demonstrar aqui para vocês um formulário, um template que eu utilizo na prática hoje nos meus clientes e também nas minhas mentorias em grupo, de como que nós fazemos essa avaliação de risco de terceiros. Bom, pessoal, esse aqui é o nosso template. Então esse template ele tem as suas seções de controles, aonde que nós iremos fazer a avaliação de risco deste fornecedor. Então, com base nas questões de avaliação que nós temos, toda ela estruturada em seções voltadas à segurança, infraestrutura, conformidade, compliance, governança, nós temos pontuações para cada uma dessas questões. Então, aqui nas perguntas, conforme você for respondendo sim ou não, você tem a pontuação. E aí, conforme você for aqui selecionando como não, que a empresa não tenha esse controle, nós temos o peso do valor de cada questão. Que ao final, aqui embaixo, ela vai nos dar qual que é o risco deste meu terceiro.
E aqui, pessoal, só para vocês entenderem, toda essa dinâmica de critério de riscos que nós determinamos aqui por valores de cada uma das questões, nós utilizamos como base a ISO 31000. Então aqui, se vocês verem, nós temos uma fórmula lá, ó, que nós fazemos toda essa analogia. E aí, é importante nós sempre nos basearmos em algum framework ou alguma norma para a gente não trazer algo que não tem embasamento. Então isso aqui tem embasamento. Então se vocês me pedirem assim, o valor de todas essas respostas, ele é com base no que essa lógica? Com base na ISO 31000. Então, esse template aqui é o template que eu estruturei em uma ferramenta de gestão de terceiros. Que eu não vou citar aqui o nome, né, por questões éticas, mas caso alguém tenha interesse em conhecer essa ferramenta, podem me procurar, tanto aqui pelos meus contatos que nós temos na última página aqui da nossa apresentação, ou até mesmo pelas redes sociais, que eu posso estar viabilizando uma apresentação sobre. Esse template aqui é um template que nós entregamos dentro da mentoria em grupo, e quando eu iniciei esse trabalho de avaliação de risco nos meus clientes, eu comecei através da planilha. Eu não tinha sistema para fazer isso. Então eu precisava começar de alguma maneira e eu comecei através da estruturação de uma planilha. Que é aquela questão, né? Quem não tem cão, caça com gato. E depois a gente desenvolveu uma plataforma justamente para isso, para facilitar e automatizar, para que o meu terceiro respondesse e a partir dali eu já tinha o relatório pronto com o mapa de risco que ele traz, com os principais controles que têm o maior risco classificados para que eu possa já atuar em cima deles. Então esse template aqui é um template que nós utilizamos para fazer a avaliação de risco de fornecedores de tecnologia da informação. Bom, seguindo aqui, pessoal. Então, depois que nós fizemos, né? Seguindo aqui, então, pessoal, depois que nós fizemos a nossa avaliação de risco, eu também tenho que ter um processo de integração de novos terceiros. Então, a cada mês que se passa, é muito comum que as empresas tenham novos terceiros de tecnologia da informação ingressando no seu ambiente. Então ele vai precisar passar por esse processo de cadastro, identificação do terceiro, avaliação de risco e aí eu venho para a integração. Nessa integração, nós temos então um material padrão de boas-vindas que nós precisamos compartilhar, que é um vídeo institucional da empresa, as normas exigidas, então exemplo, né? Quando a gente fala em trabalho físico dentro de data center, por exemplo, nós temos que ter algumas NRs que este terceiro precisa cumprir. Se ele estiver acessando algum ambiente nosso digitalmente, nós temos que trazer aqui a nossa política de gestão de terceiros e fazer uma coleta da ciência dela, que é o segundo item que vocês estão vendo aqui. Termos de confidencialidade também, né? Então, se esse terceiro ele for acessar o nosso ambiente, for acessar algum tipo de dados, algum tipo de ambiente, mesmo que seja um ambiente de qualidade, ele precisa fazer a assinatura do termo de confidencialidade e nós precisamos armazenar por um tempo esse termo. E aí, quando a gente traz a parte de treinamentos, é um ponto muito importante. E quase ninguém faz, que são treinamentos de integração. É eu treinar o meu terceiro. Se eu quero exigir que ele tenha boas práticas de segurança lá na empresa dele, e ele não tem condições para isso, eu preciso treinar ele. Porque às vezes ele entrega um serviço para mim que é excelente, mas ele não segue boas práticas de segurança. Então, eu tenho que dar treinamentos para ele de melhores práticas de segurança e privacidade e proteção de dados, e além disso, um treinamento de como acessar as minhas ferramentas de segurança. Exemplo, né? Se eu tenho lá, por exemplo, uma ferramenta de terceiros via um cofre de senha, eu tenho que demonstrar para ele como que ele acessa esse ambiente, né? Eu não vou citar aqui VPN, porque VPN não é mais um meio seguro de nós concedermos o acesso a terceiros.
Então hoje nós temos ferramentas no conceito Zero Trust que nos permitem que os terceiros acessam os nossos ambientes de uma maneira transparente, aonde que ele nem sequer sabe qual que é o usuário e senha dele. Essa é a forma mais eficiente. E se alguém tiver depois alguma dúvida quanto a isso e que ferramenta que atende a este cenário, pode me procurar que eu tenho parceiros de negócio que poderão atendê-los tranquilamente. Bom, seguindo aqui, controles e cláusulas, né? Então, o que nós precisamos ter aqui dentro deste cara? Então, primeira coisa, né? Direitos de autoridade. Então, exemplos, né? Quando a gente fala em propriedade intelectual de sistemas e aplicações, muitas vezes eu contrato um terceiro para desenvolver uma solução dentro da minha empresa com o meu know-how. Eu preciso garantir que os direitos de autoridade sejam meus. Assim como, por exemplo, se ele trouxer uma solução que ele desenvolveu propriamente dita, o direito de autoridade e propriedade intelectual é dele. Quando a gente fala em controles de segurança e governança, eu preciso exigir que ele siga padrões, e isso precisa estar em cláusulas contratuais. E até mesmo, na minha avaliação de risco, se ele disse que ele tem lá, por exemplo, uma certificação da ISO 27001, eu preciso que ele comprove com atestado de capacidade. Eu preciso que ele me envie, por exemplo, o certificado. É o mínimo. Comprovante de capacidade técnica. Não adianta apenas falar eu tenho. Cláusulas de privacidade e proteção de dados que garantem a confidencialidade das informações, o prazo de armazenamento, de retenção e tratamento de dados pessoais sensíveis. E até mesmo a sua transferência internacional de dados. Aqui pegando um gancho muito forte com a LGPD. E por último, notificação de incidentes. Então, é obrigatório que o terceiro, ele em 24 horas, notifique os seus clientes e parceiros sobre um incidente de segurança que viole dados pessoais. A própria LGPD exige isso. Então, essa notificação é obrigatória. Eu não estou trazendo nada de anormal aqui dentro dessa cláusula. Todos os terceiros hoje de TI eles já têm ciência disso. Principalmente se eu estiver utilizando o ambiente dele para hospedar os meus dados e tecnologias, como um ambiente SaaS, por exemplo. Monitoramento contínuo. Então, o que é o monitoramento contínuo? Beleza, né? Eu já fiz todo o processo, basicamente, de integração, cadastro, avaliação de risco, fiz as cláusulas contratuais para me garantir, agora esse terceiro já está no meu ambiente homologado e eu preciso monitorá-lo. Quais são os principais indicadores que nós trabalhamos hoje? Então nós temos os KPIs, que são os indicadores de performance, e nós temos os QRIs, que são os indicadores de risco, né? Então, quais são os mais comuns? Por exemplo, KPIs, que é o nosso indicador de performance, né? Primeiro, percentual de cumprimento de SLA de disponibilidade. Isso aqui muito utilizado para terceiros de infraestrutura, terceiros que provê algum tipo de serviço para o nosso ambiente. Por exemplo, né, um prestador de serviço ou um fornecedor de link de dados, de conectividade. Então, ele precisa garantir lá que 95% de uptime no mês. Percentuais de tickets atendidos dentro do SLA que foi acordado. Esse é um outro KPI muito importante, principalmente para empresas que prestam sustentação de ambientes. E aí, quando a gente traz para os QRIs, nós temos um, por exemplo, que é o número de vulnerabilidades críticas não corrigidas no ambiente de terceiro. É um indicador de risco muito importante, que nós precisamos ter visibilidade e precisamos criar planos de ação para esse nosso terceiro com responsabilidades e prazo de finalização. Tempo médio de resposta a incidente, assim como o tempo médio de detecção, também
São outros QRIs extremamente importantes e muito utilizados hoje no mercado e que nós precisamos monitorar isso lá no ambiente do meu parceiro. Ah, mas o meu fornecedor não tem ferramentas de tecnologias para monitorar esses dados ou ele não registra esse tipo de processo. Certo, mas você não fez a avaliação de risco de terceiros? Você não identificou isso lá? Se você não identificou lá isso, muito provavelmente a sua avaliação de risco ela foi ineficiente. Sinto lhe dizer. Mas o monitoramento contínuo ele é extremamente importante. Não basta o teu terceiro apenas estar no seu ambiente e ele passar por um processo de avaliação, de integração, de cadastro, melhores práticas e treinamento. Ele precisa ter um acompanhamento contínuo. E aí, pessoal, assim como a auditoria. A auditoria contínua de terceiros, ela é uma evolução do monitoramento, ou seja, eu preciso fazer auditorias por amostragem, trimestrais, anuais. Exemplo de um muito importante, restore de backup. Eu tenho lá um terceiro que eu tenho serviços hospedados lá e dados, e ele tem uma política de backup restore. Mas eu preciso fazer uma auditoria lá e provar que o restore dele tem evidências que funciona. E, além disso, qual que é o tempo médio de restore? Justamente para eu trazer para um plano de continuidade de negócio. Porque às vezes ele me falou que o SLA dele para um restore é de 30 minutos, e quando a gente testa e evidencia, pode chegar a 1 hora, 2 horas. E aí? O que nós vamos fazer? Nós vamos aceitar esse risco? Então, os fornecedores críticos, nós temos uma melhor prática de trabalhar com auditoria em loco, ou até mesmo de forma remota, mas acessando o ambiente e coletando evidências. O de alto risco, nós temos uma revisão mais trimestral, uma revisão mais documental, de certificação, de processos. Ela é aquela auditoria mais de conformidade. Mas eu vejo que ambos os cenários, tanto uma auditoria mais técnica, com evidências, e uma mais documental de processo, elas precisam andar lado a lado. E nós precisamos ter um calendário disso, pessoal. Ah, Lucas, mas eu tenho 400 fornecedores de TI. Não importa, nós precisamos criar um calendário. O ano tem 365 dias. Se nós não conseguirmos criar um calendário que a gente coloque metas no mês para fazer essas auditorias e ter planos de ação, não é só fazer auditoria. Coletou a auditoria, chegou num resultado, num relatório final da auditoria, tem inconformidade, tem riscos, plano de ação para o terceiro. Plano de ação, notificação e prazo para implementar. E ainda mais se estiver chegando perto de uma renovação contratual. Aí você tem uma grande carta na manga para você forçar ele a se adequar, porque senão você já tem um embasamento para não renovar com ele e procurar um outro terceiro no mercado que atenda em conformidade, em governança e segurança que você colocou como diretrizes. Encerramentos de contrato, então o que nós precisamos fazer ao encerrar contratos com terceiros? Boas práticas. Primeiro, revogação imediata de todos os acessos. E a revogação imediata, pessoal, tanto lógica quanto física, ela precisa ser feita por uma ferramenta integrada, uma ferramenta de IAM, porque senão sempre uma parte do processo vai ficar fora. Vocês vão esquecer de fazer a revogação de algum acesso em alguma solução aonde que ela não esteja integrada, por exemplo, com um controle de domínio ou não esteja integrada com uma ferramenta de IAM, e você tem que ir lá acessar aquela ferramenta e desativar manualmente um usuário. E aí o teu terceiro sai da sua empresa e ele continua acessando o teu ambiente. Ainda mais se for um ambiente SaaS, na cloud. Segundo ponto, devolução ou destruição segura de todos os dados ou informações confidenciais que façam parte deste cenário. E por último, aí a gente está falando da confirmação formal de que todos os serviços e obrigações de segurança, eles vão ser garantidos a sua confidencialidade após o contrato. Então ele precisa cumprir com as obrigações de segurança e confidencialidade até mesmo pós-contrato. Ainda mais se for um terceiro crítico, onde que ele teve acesso a várias informações confidenciais do seu ambiente,
Então essa cláusula, ela precisa ser imposta. Nós precisamos ter um tempo ali mínimo de 5 anos, 5 a 10 anos, tá? Para que ele garanta essa confidencialidade pós-contrato. Então o encerramento de contrato também é uma das atividades primordiais dentro deste nosso processo de gestão de terceiros de TI. E aí, por último, para a gente fechar essa sessão de hoje, eu trouxe aqui uma frase de reflexão aonde que a verdadeira maturidade em governança de TI está em compreender que a segurança e a continuidade do negócio dependem também daqueles que operam fora da sua estrutura. Gerir terceiros é proteger o todo. E é exatamente isso que eu falei lá no início da nossa sessão. Muitas vezes você tem um ambiente extremamente controlado dentro da sua empresa, com riscos mapeados e mitigados, mas o seu terceiro, ele acaba que não seguindo essas mesmas práticas que você. E o seu terceiro, ele é uma extensão da sua empresa, onde que ele pode impactar você significativamente. Por fim, pessoal, quero deixar aqui o convite a todos vocês do lançamento da nossa Black Friday, que aconteceu no dia de ontem. E ainda quem tiver interesse, pessoal, está disponível também lá no nosso grupo VIP. É só você ler aqui o QR Code, ingressar no grupo e lá você vai ter todas as informações para você fazer a aquisição do super combo de governança e segurança. São 8 cursos de segurança, governança, gestão de TI, auditoria de ISO 27001 e Lei Geral de Proteção de Dados. São mais de 140 horas gravadas e mais de 80 modelos de documentos e artefatos. E além disso, mais de 3 e-books completos para vocês acessarem e de forma vitalícia. Todo este conteúdo, o preço normal dele custa mais de R$ 2.500. E somente na nossa Black Friday você vai ter acesso a isso por 30% desse valor. Então leia aqui o QR Code, ingressa no nosso grupo VIP e tenha acesso a todas essas informações lá.